gente, tudo bem? Sou eu, a Prof. Giza, do Sesc Centro de Blumenau. Vamos começar então mais uma aula de Pilates solo. Vem comigo. Hoje nós vamos começar em pé. Pode ser em pé em cima da cama, eu fico um pouquinho com medo, tá? Então, coloca um cobertor ou um tapete ali que seja bem fofinho e macio para vocês. Nós vamos fazer em pé a aula hoje, a maioria da aula, né? Depois no final a gente deita então, tá? As respirações também vamos fazer em pé. Pés e joelhos na largura do quadril, contrai bem glúteos, moedinha, xixi e abdômen, palmas das mãos para frente, ombros para trás e queixo para cima. Para vocês aí são 10 respirações apertando moedinha, xixi e abdômen. E é só isso hoje, só essas 10 respirações, porque eu já vou começar com exercícios mais tranquilos e com respiração, então a gente só vai entrar no Pilates com essas 10 respirações, tá? Eu vou fazer 5 vezes de cada, você aí pause o vídeo e faça 10 vezes, ok? Como nós já combinamos. Então vamos lá, podemos começar. Sempre puxa bastante ar pelo nariz e demora mais tempo soltando ar pela boca. Eu terminei as minhas 5 respirações aqui. Se você não terminou em casa, pausa o vídeo, termina para depois voltar aqui e continuar a nossa aula, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício vai ser com as palmas das mãos viradas para trás, ó. Estou mostrando aqui o dorso da minha mão. Ombros para trás. Eu vou olhar para a palma da minha mão. Eu puxei o ar, só olha, depois vai fazer. Primeiro olha o exercício, depois vai fazer. Tem um monte de detalhes que eu vou falar aqui sobre esse exercício. Vai apertar glúteos, bumbum, né? Moedinha lá dentro, xixi e abdômen. Puxa o ar, prepara. Solta o ar. Eu vou olhar para a palma da minha mão. Puxei o ar. Soltei. E voltei. Eu voltei para cá, eu contei um exercício. Ai, professora, eu tenho problema no ombro, eu não posso ir até lá em cima. Se você tem problema no ombro, então você só vai fazer até aqui, ó, até a altura do ombro. E daí a cabeça vai mais para cima. Aí puxa o ar, solta o ar e volta tudo, ok? Então tá, vamos fazer primeiro esse lado. Eu vou fazer 5, vocês eu indico que façam 10, tá? Depois do outro lado e nós vamos fazer também os dois juntos, ok? Agora podem fazer, vai apertar glúteos, moedinha, xixi e abdômen.
braço aqui. Agora eu vou mudar o braço e vou fazer 5 com o outro lado também. Se você não terminou o primeiro braço e pode fazer 10, faça 10 com o primeiro braço, pausa e depois volta, ok? Então vamos lá. Terminei meus 5. Se você não terminou, pausa o vídeo, termina os 5, os 10, desculpa, e depois volta pra cá que nós vamos fazer também as duas juntas, né? Mantenha ali os pés e os joelhos na largura do quadril, aperta glúteos, moedinha, xixi, abdômen e vamos lá. Meu último, foram 5 aqui, não terminou os 10, é bom fazer 10, se você pode, você vai fazer 10, pausa o vídeo, faça os 10 e depois volte aqui para continuar o nosso Pilates. Nós vamos dar continuidade então. Nós vamos afastar um pouco mais as pernas do que a largura do quadril. Vai contrair glúteos, moedinha, xixi e abdômen. Só olha, primeiro olha para depois fazer, tá? Então eu vou puxar o ar aqui, soltar o ar e descer de lado sem deitar o meu quadril, ó, virar o meu quadril. Isso aqui não pode. Tem que manter o quadril parado, por isso que tem que apertar bem os glúteos, o abdômen, a moedinha e xixi, tá? Não pode mexer o quadril. Então, olha primeiro, puxa o ar, solta. O quadril não mexeu. Puxa o ar, solta e volta. Encostou a mão aqui, conta um exercício, ok? Quem não puder levar o braço até lá na cabeça, então faz com o braço até a altura do ombro e só desce até aqui, certo? E depois volta a mão.
ok? Então tá, vou começar para esse lado aqui primeiro. Puxei o ar, agora pode fazer. Eu vou fazer 5, vocês façam 10, que isso é bem importante para a coluna também. Aperta tudo. Não vira o quadril, eu tô olhando. Não vira o quadril. Terminei os meus 5 para aquele lado de lá. Salta um pouquinho, respira. Pausa o vídeo se precisar pausar para fazer os 10, né? Terminou, volta para cá e vamos fazer o outro lado então, tá bom? Sem virar o quadril, isso aqui ó, não pode, mantém o quadril alinhado com a coluna. Contrai bem glúteos, moedinha, xixi, abdômen e nada de virar o quadril. Quadril sem movimento, parado. Terminei os meus 5 desse lado. Se você não terminou ainda, pausa o vídeo, termine e depois volta pra cá pra fazer o outro vídeo. Aproveita e toma água também. O outro vídeo não, né? O outro exercício, né? Vamos lá. A prof aqui gravando o vídeo, só tem vídeo na cabeça. Então tá, vamos lá. Um pé na frente, outro atrás. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver. Estou assim, então eu só vou pisar um pouco à frente, ó. Estou assim, eu só vou pisar, dar um passo à frente, pisar à frente, né? Porque um fica atrás e o outro fica na frente. E daí não afasta muito, senão fica muito difícil. Este braço aqui, eu vou fazer minha perna direita. Esta mão aqui vai na perna. A outra vai por trás da perna, aqui atrás, ó. Certo? Só olha primeiro, puxa o ar, não pode dobrar o joelho, se dobrar o joelho tá errado.
Então você só vai até onde você consegue manter os joelhos estendidos, os dois joelhos estendidos. Então vai fazer o seguinte, ó, puxei o ar, não faz, só olha, ó. Vou virar de ladinho para vocês verem melhor. Puxei o ar, soltei o ar e desci relaxando. Puxei o ar, soltei o ar e voltei. Voltei, contei 1. Você só vai até onde você conseguir, ok? Se puder, faz 10. Se não der para fazer 10, faz menos que 10. Mas tenta chegar pertinho do 10 ali, tá bom? Pode fazer, vai lá. Terminei os meus 5. Se você não terminou os 10 e quer fazer os 10, pausa o vídeo, termina e depois volta aqui para fazer o outro lado. Solta um pouquinho, não vai ser o único que nós vamos fazer. E daí faz exatamente igual para o outro lado. Pés e joelhos na largura do quadril, um passinho à frente, a mão da mesma perna para trás e a mão contrária na frente. Pode fazer, olha lá. Não pode dobrar nenhum dos dois joelhos, ok? Só faz o que seu corpo permitir. Terminei os 5 com essa perna então, pausa o vídeo, termina os seus 10 ou a quantidade que você fez e depois volta para cá para fazer o próximo exercício. Esse outro exercício ele é um pouquinho mais complicado, por quê?
A gente vai cruzar uma perna na frente da outra, ó. Cruzei. Cruzei, ó. Pode separar um pouquinho aí, depende aí do que a sua perna conseguir fazer. Mantenha os joelhos estendidos. Tenta manter os joelhos estendidos. Só vai até onde o seu corpo permitir, ok? Esse dói um pouquinho mais que o outro, certo? Primeiro olha e depois faz. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás, assim, para ver nos pés, né? Então vai puxar o ar aqui, solta o ar e vai descer. Puxa o ar, solta o ar e vai voltar. O importante é você relaxar, não ficar tenso ou tentar puxar, não. Relaxa, deixa que a gravidade faz o alongamento e você vai sentir. Fica tranquilo que você vai sentir, tá bom? Pode fazer, vai lá. Quando voltar, volta com os ombros para trás, tá? Força na moedinha de abdômen. É o meu último. Fiz 5. Se não terminou o seu, pausa, termina. E depois dá uma soltadinha nas pernas e volta aqui para terminar os seus exercícios. E fazer os dois lados iguais, né? Então vamos lá. Agora eu troquei a perna da frente, né? Então pode começar.
último. Se não terminou, pausa o vídeo, solta um pouquinho as pernas depois, quando terminar. Não esquece de tomar uma água. E daí volta aqui, vamos continuar. Os pés afastados, mais do que a largura do quadril. Os joelhos estendidos. Só quero avisar uma coisinha. Essa aulinha vai doer, tá? É pra doer bem atrás dos joelhos, né? Mas também ela relaxa porque alonga bastante a coluna, né? Lembrando de que você vai fazer só aquilo que você conseguir. Tenta deixar os joelhos estendidos. O joelho dobrado não vai adiantar muita coisa não. Então só desce aquilo que o seu joelho, o seu corpo permitir, combinado? Então vamos lá. Primeiro olha para depois fazer. Afastei as minhas pernas mais do que a largura do quadril. A mão contrária da perna é que vai descer. Antes a gente fez com um pé na frente e outro atrás. Agora os dois pés só na largura do quadril, né? Paralelos. Ok? Então olha primeiro para depois fazer. Vai puxar o ar aqui em cima, soltar o ar e descer. Puxa o ar, solta o ar e voltar. Sempre pro mesmo lado. Depois a gente vai fazer o outro lado e depois a gente vai fazer com uma mão em cada perna para frente. Certo? Claro que vocês vão fazer devagar, né? E vai chegar perto do 10. Tentar chegar, né? Cada um faz o que pode. O ideal seria fazer 10. Se não der para fazer 10, faça menos, não tem problema, ok? Eu aqui no vídeo vou fazer 5, né? Que a prof respira um pouco mais devagar. E vamos lá, pode começar. Esse é o meu último. Se você quiser fazer 10, você vai pausar o vídeo, terminar e depois voltar para cá. Eu terminei. Vou soltar minhas pernas um pouquinho. E agora eu volto e vou fazer o outro lado, certo? Vamos comigo. Vamos comigo.
pode dobrar o joelho, tá? Esse é meu último. Solta um pouquinho as pernas. Respira um pouquinho. Se não terminou, pausa o vídeo, termina. Que ainda tem as duas juntas para fazer, né? Uma mão em cada perna. Não as pernas juntas, as duas mãos, uma em cada perna, né? No meio, no caso. Continua com as pernas afastadas, mais do que a largura do quadril. E vamos lá, pode começar. Joelhos estendidos, desculpa. Bem estendidos, e cada um faz aquilo que pode fazer. Só vai descer até onde os joelhos mantiverem-se estendidos, tá? A minha última. Terminei. Se você não terminou, pausa o vídeo, termina. E daí agora nós vamos deitar, né? Isso. Podemos deitar então. Deitem com cuidado. Pode ser na cama se quiser deitar. Lembrando que quem tem problema na coluna, ó, senta primeiro. Deita de lado. E depois deita de barriga para cima. Os braços abertos, pontinho de bailarina. Primeiro olha para depois fazer. Puxa o ar.
Solta o ar e estende a perna. Pontinho de bananinha, não é palhaço não. Puxa o ar, solta o ar, dobra o joelho e volta a perna. Encostou no chão, conta um. Depois faz com a outra e daí vai fazer com as duas juntas também, tá? Cada um faz o que puder fazer e pode começar. Queixo para cima e aperta bem moedinha, xixi e abdômen para terminar essa nossa aula. Depois vai ter a nossa redenção, né? Eu terminei com esse lado. Se você não terminou, pausa o vídeo, termina e depois volta para fazer o outro lado comigo. Pode começar. Esse é o meu último. Terminei. Se não terminou, pausa o vídeo, termina e depois volta para cá para fazer os dois juntos.
depois volta para cá que ainda tem a nossa querida posição da criança. Estamos no finalzinho da aula, tá? Então, para quem tem problema nos joelhos, lembrando que pode ser a posição da criança assim. Você faça em casa, pés soltos, né? 10 respirações, apertando o moedinho, enche o abdômen, assim. E depois mais 10 respirações, apertando o moedinho, xixi e abdômen, assim. Se você não tem problema no joelho e gosta mais da outra posição da criança, então pode ser a outra posição da criança. Que é assim, né? Pode abrir bem os joelhos, os braços para frente. Faça 10 respirações, apertando o moedinho, xixi e abdômen. E depois pode ser com um braço em cima do outro assim, ou para trás assim. Mais 10 respirações, apertando o moedinho, xixi e abdômen. Eu vou fazer só 5 para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então vai lá, pode fazer. Escolha a sua e faça. Só escolhe uma das duas. Não precisa fazer o de barriga para cima ou de barriga para baixo também, tá? Quem terminou, acabou. Muito obrigada por sua companhia e até a nossa próxima aula. Saudade de vocês que estão aí em casa, viu? Beijo no coração. Tchau!